Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos de julho por questões de saúde. Exames realizados hoje revelaram uma intensa esofagite e ele deverá ficar em repouso domiciliar durante todo o mês. Bolsonaro disse que crise de soluços e vômitos se tornaram constantes, fato que impedem ele até de falar. Reinaldo, o Bolsonaro com a saúde debilitada já teve algumas internações por conta das obstruções frequentes, né, no intestino e agora uma esofagite. Bom, que ele tem um problema de saúde, não há dúvida, né? Isso eu nunca duvidei, enfim. Agora, o que é verdade, o que é mentira nessa Travou de novo, Reinaldo, o história, seu sinal. Enquanto a o gente tenta bolsonarismo mente tanto. Enquanto a gente tenta restabelecer o seu sinal, acho que está voltando agora. Só vou trazer aqui a fala do vereador Carlos Bolsonaro, que ele postou nas redes sociais o seguinte, abre aspas, meu pai está literalmente se matando depois de terem tentado matá-lo. A quantidade de gente que se diz de direita vindo em seu perfil há um bom tempo torcendo pelo pior é realmente muita maldade e a inércia dos outros é reveladora. Fecha aspas. Reinaldo, acho que seu sinal tá melhor agora. Vamos lá, vamos tentar. Tá. Bom, vamos lá. Bom, então, não sei o que é verdade e o que é mentira, porque eles mentem tanto, né? Que na verdade é um intervalo entre duas mentiras. Mas digamos que seja tudo verdadeiro. Não dá para ignorar que ele estava bom até, segundo se percebeu, né? Até domingo. Aliás, estava fazendo planos de dominar o mundo, né? Lançando o seu plano fascista do Estado Paralelo. Aí, de repente, vem um mês que tem que ficar em resguardo. Não dá para ignorar. Veja, eu não sou médico, eu estou torcendo para o Bolsonaro ficar bom, de verdade. Porque, como o próprio Carlos diz, quem torce para morrer é a direita. Eu não. Eu estou torcendo para ficar bom, mas não posso ignorar que ele está na reta final do julgamento, que vai ser preso, e que nessas condições de saúde, evidentemente, vai ser pedida a prisão domiciliar. Isso é só um fato. Eu vou ignorar isso? Ah, não posso falar isso. Não, eu devo falar isso. Torcendo para ele ficar bom. Agora, diz o Carlos que quem está torcendo para o pai morrer é a direita. Está aqui. Isso sempre foi assim, mas ultimamente está me fazendo muito mais mal, porque se vê um movimento orquestrado frente a uma cirurgia, esse A dele está com H. Porque o Carlos também fala línguas estranhas, mas não é aquela língua estranha, não é a glossolalia, né? Não. É uma cirurgia de mais de 10 horas em menos de cerca de 2 meses. E pensar que querem a morte, escreveu o Carlos, de quem, agora aqui nós vamos com a gramática do Carlos, tá? Os possibilitou, Carlos, lhes possibilitou, pelo amor de Deus, estuda pronome oblíquo. A morte de quem os possibilitou ter o mínimo de voz. De quem que ele está falando? Que direita é essa que quer o Bolsonaro morto? Só pode querer o Bolsonaro morto quem vê a chance de tomar o seu lugar. É lógica, de novo. E quem acharia conveniente ter um mártir. Né? Olha, o nosso mártir morreu por nós, né? Mais um falso Messias e um verdadeiro Jair. Não, eu torço para ele ficar bom. Progressista que torce para ele morrer é burro, além de haver uma crueldade inaceitável aí. Não se deve torcer para ninguém morrer. Agora, o Carlos está dizendo que há torcida para isso na direita. De quem ele está falando? Quem são os omissos de quem ele está falando? Né? Quem é que está torcendo pelo pior? Quem está na inércia que não estaria lutando pelo pai dele? O que se tem aí, obviamente, veja só, esse episódio
ele é, ele é pleno de significados, né, e de desdobramentos. Então, sem descartar que ele esteja doente, me parece que está, né? Acho que pareceu mais magro nos últimos tempos, sei lá. Mas, sim, doente, mas também não dá para descartar que isso vem na reta final do julgamento, com uma prisão que é dada como certa, e que, diante de um quadro como esse, talvez ensejasse prisão domiciliar. Então, isso é real. Bolsonaro não será candidato. Alguém será. Toda a direita, né? E toda a metafísica influente, mais uma vez a pesquisa Quest, coloca o Tarcísio como esse cara. Tarcísio que vem sendo acusado pelo Eduardo de não ser a verdadeira direita. E agora nós vemos o Carlos a dizer que tem gente torcendo pela morte do pai dele, e essas pessoas torcendo pela morte do pai dele são pessoas a quem o pai dele deu voz. Esse é o contexto dessa fala, né? Bom, Reinaldo, enquanto isso, é difícil decifrar mesmo. O Carlos sempre coloca enigmas, né, que a gente fica tentando interpretar. Tem toda a questão linguística, né, que é difícil interpretar exatamente dependendo do idioma utilizado, mas também ele faz indiretas, né, ele solta uns enigmas e deixa em aberto algumas possibilidades. Nesse caso é um gato escondido com o rabo de fora, né? Essa tá mais fácil. Nesse caso é mais fácil, né? Que é uma experiência que aqui em casa a gente tem toda hora, que é o Miguelinho, né? Que ele fica pronto para pular no seu pé, e a gente vê o rabo dele balançando assim debaixo do sofá, né? Com o rabo escondido, né? Tá, um gato escondido com o rabo de fora, então é um gato. Nesse caso, me parece muito. Olha, vamos ser. Eu acho que o recado é para o Tarcísio. Você está dizendo que o Tarcísio quer que o Bolsonaro morra? Eu não. Eu não. Quem está sendo chamado de omisso? Quem vem sendo chamado de omisso? E olha que nem é omisso, mas acontece que, por exemplo, no domingo, naquele ato micado, o Tarcísio fez discurso de candidato. Inclusive, para quem interpreta as palavras, e eu venho da área do texto, ele trata o Bolsonaro como um elemento do passado, importante, mas do passado, como aquele que deixou o legado, que ainda tem uma missão. Só faltou dizer, a missão que ele ainda tem é me apoiar para a presidência. E aí teve apuração ontem da nossa colunista, meu Deus do céu, Raquel Landim? a Raquel Landim, dizendo que o Tarcísio tem comentado por aí que vai indultar o Bolsonaro, né? Sim. E aí, na apuração dela, algumas pessoas dizem que isso seria palatável no Supremo, a depender de como se fizesse. Eu não sei, enfim, é apuração, né? Não há a menor chance de isso acontecer se Tarcísio ganhar e se der o indulto. Não passa pelo Supremo. Ponto.